aqui. Pai Senhor, vamos iniciar nosso núcleo aqui da Monte Carmelo. O objetivo é a gente trabalhar só com os conceitos, né, que a revista vai trazer nessa segunda lição. A gente não vai esmiuçar a revista, né, de maneira bem... A gente não vai fazer isso, a gente vai apenas trabalhar alguns conceitos que devem ser lembrados no momento que a gente der a nossa aula amanhã de manhã, né, com a graça de Deus. Então vamos orar ao Senhor para a gente iniciar. Meu Deus amado, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, nesse momento, que venhamos conversar sobre a Tua palavra, sobre o propósito dos dons espirituais, da graça, Deus, que nós possamos entender a Tua palavra, para que ela possa trazer edificação para a nossa alma e produzir, Deus amado, santidade, produzir salvação, produzir edificação, seja do corpo de Cristo, seja das pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender da maneira adequada, tudo para o louvor da Tua glória, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então a lição de hoje, a lição de amanhã, na verdade, né, a lição de número 2, que fala sobre os propósitos dos dons espirituais, objetivos dos dons espirituais. Então nós vamos trabalhar alguns conceitos que devem ser lembrados no dia que nós formos dar a nossa aula. O texto é aquele de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. E a verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então essa verdade prática vai trazer, né, um conceito da lição que vai ser dada amanhã. Dons são recursos, né? São ferramentas concedidas por Deus através do Espírito Santo, concedidas por Cristo através do Espírito Santo, que tem como objetivo fortalecer, edificar, exortar, consolar, né, a igreja de maneira espiritual. A igreja para que ela possa avançar. É claro que quando a gente fala em igreja, a gente também deve lembrar que essa edificação, que esse fortalecimento, ela vai ao encontro do ímpio, para que ele possa se converter e assim ele possa receber Jesus como Senhor e Salvador. E a leitura bíblica em classe é 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 11, do 13 e 1, 12. Eu vou ler aqui. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Né? Então, o propósito da edificação, eu coloquei aqui embaixo, mas eu vou repetir lá, que essa edificação é em amor. O objetivo dos dons espirituais é a edificação em amor, para que as pessoas possam conhecer a Deus, possam amar a Deus, possam amar as pessoas, enfim, possam aí ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Tá? Então, dentro do primeiro tópico, ele vai dizer para que não servem os dons espirituais. A gente tem às vezes uma ilusão, uma ideia errônea acerca do objetivo, e o autor da revista ele vai trabalhar dizendo para que não serve. O que é que não se faz com os dons espirituais? A primeira coisa do tópico 1 que ele fala é que os dons não servem para elitizar o crente, né? E quando se fala em elitizar, a gente deve lembrar principalmente sobre essa questão da santificação e revestimento. Isso aqui é muito importante nós compreendermos, porque há uma diferença nisso aí. Então a gente cai em Mateus, né? Jesus falando, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não fizemos maravilhas em Teu nome, né? Apartai de mim que eu não vos conheço, né? Ou seja, não vos escolhi, não sei quem sou você, né? Apartai de mim eu não vos conheço, e apartai de mim vós que praticais iniquidade. Então existe uma ilusão que os dons espirituais, que o revestimento de poder, ele concede ao cristão uma posição superior. É uma ilusão isso aí. Porque se nós formos pensar o propósito da edificação em amor, o propósito dos dons também é serviço, né? Servir assim ao próximo. Então a gente não pode pensar que quando a gente recebe dons espirituais a gente vai se tornar melhor do que o irmão. Muito pelo contrário, a gente vai se tornar menor no sentido de servir, não é? Mas a gente vê muito ao contrário.
Tanto que Jesus, quando conversava com os discípulos, quem vocês pensam que eu sou? Eu sou mestre, muito bom, vocês estão dizendo que eu sou mestre, realmente sou mestre Senhor, porém eu estou aqui para servir vocês. Então, se eu sendo mestre Senhor estou aqui para servir vocês, qual é o sentimento de vocês? Que vocês possam servir uns aos outros. Então, esse revestimento de poder, no primeiro momento, não serve para elitizar, não coloca o cristão numa categoria de cristão superior, né? A gente vai dividir a igreja. Quem são os cristãos que têm dons superiores vêm para o lado direito? E aqueles que não têm dons são inferiores para o lado esquerdo. Não existe isso. Por isso que Paulo está trabalhando esse tema, porque a igreja cometeu esse erro, né? Esse erro. Então, o dom espiritual não torna a pessoa melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Muito pelo contrário. A pessoa que recebe o dom espiritual, ela tem que ter a consciência que ela está ali para servir. Na verdade, o dom espiritual é entregue para o coração que quer servir, porque o objetivo é esse, é atuar no crescimento do corpo de Cristo, na edificação do corpo de Cristo, no nome de Deus ser conhecido, né, na promoção do reino de Deus, na propagação do Evangelho. Então, quando você recebe um dom espiritual, você está dizendo para o Senhor está aqui para te servir, para servir a tua igreja, eu quero ajudar em alguma coisa. E você vai e atua ajudando, né, contribuindo através das ferramentas espirituais que Deus concede a cada um. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque na verdade a santificação ela é uma base importante para quem quer receber dom espiritual. Para quem é concedido o dom espiritual? Eu perguntei para os jovens, o dom espiritual é concedido para o ímpio? Ele é concedido para uma pessoa que não tem compromisso com Deus? Ele é concedido para uma pessoa que não tem o Espírito Santo? E a resposta é não. Porque nós acabamos de ler que é um só jeito aqui, né? Versículo 11, mas um é o mesmo Espírito que opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o princípio, né, a base para que eu e você possamos receber o dom espiritual é a santificação. Porque senão, se você almejar um dom espiritual sem santificação, o dom espiritual vai até te levar para o lugar que você deseja de servir, mas ele vai te arruinar espiritualmente, aí você ficar em Mateus 7, né? Senhor, pregamos o teu nome. Tem que ter medo desse versículo, né? Tem que ter um temor para esse versículo, porque é uma verdade muito contundente de Jesus. Jesus está dizendo o quê? Que existem algumas pessoas que pensam que estão servindo a Jesus, mas que na verdade se forem encontrar com Ele, né? Tiverem encontro com Ele, vão se decepcionar, porque Ele vai estar dizendo, olha, você está pensando que está me servindo, mas na verdade você não está prestando serviço nenhum, né? Então isso é preocupante. Eu acho que aí tem que fazer uma discussão entre servir a igreja e servir a Deus. Porque existe, o ideal não seria esse, mas existe diferença. Às vezes a gente está servindo a igreja, mas não está servindo a Deus, e esse é que é o problema. Na realidade a gente tem que servir a Deus e como reflexo a igreja, mas as pessoas só ficam na igreja e esquecem de Deus. Porque a Bíblia diz, como é que nós amamos João diz isso, né? Como é que nós amamos os irmãos? Né? Alguém pode ter perguntado para o apóstolo João, como é que eu faço para amar meu irmão? O apóstolo João responde, ame a Deus e guarde seus mandamentos. Então, o serviço cristão, no caso específico do uso dos dons espirituais, ele tem que ter como base o amor e a santificação. Senão eu posso estar servindo a Deus, achando que estou servindo a Deus, quando na realidade eu não estou. Porque o meu serviço ele precisa passar no critério divino, né? Eu preciso servir de acordo com a vontade de Deus. Né? E a Bíblia traz uns versículos assim que são cruéis, né? A Bíblia diz um versículo assim que deve fazer a gente refletir. A Bíblia diz que haverá um tempo em que vão matar as pessoas cuidando de estar prestando serviço a Deus, né? Ou seja, você vai estar matando uma pessoa achando que está agradando a Deus. O apóstolo Paulo passou por isso, né? Não, o zelo dele, eu vou pegar, vou matar, vou prender porque eu estou servindo a Deus. Na história, isso já aconteceu, mano. Por exemplo, as cruzadas foram um exemplo disso. A era medieval também. Um homem bom. Ele maravilhou, ele ia lá, que era Deus, não parava com nós. Não é qualquer serviço, né? O serviço tem que ser bíblico. O serviço tem que ser bíblico. Não é qualquer serviço que eu posso fazer, eu estou agradando a Deus. Depende se o serviço é bíblico ou não. O serviço é bíblico ou não. Então a base do revestimento de poder, a base dos dons espirituais tem que ser a santificação. O cristão que deseja ter algum dom espiritual para servir como ferramenta de edificação, seja da igreja, seja para a propagação do evangelho lá fora, ele tem que estar preocupado com a sua vida de santidade.
tem que estar preocupado com a sua vida pessoal. Então, como é que eu estou com Deus? Eu estou bem, então eu vou buscar. Não, eu quero buscar o dom espiritual, mas eu não estou bem com Deus. Então você vai se acertar primeiro com Deus, né? Vai assumir o compromisso para que você possa ser útil na obra do Senhor. Então a gente tem que fazer essa reflexão aqui, tem que fazer essa reflexão, santificação versus revestimento. Tem que fazer essa reflexão. Não adianta eu buscar revestimento sem me preocupar com a santificação. E de qualquer forma, o revestimento é dado por Deus, feito no teu coração. Ele dá, você gastar com tu estás pronto para ser. Por mais que tu queira, se ele não achar isso, ele não te dá. Olhando a Bíblia Sagrada, quem foi que recebeu o batismo com o Espírito Santo? Quem tinha compromisso, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quem confessou seu nome publicamente, quem tinha compromisso com Ele. E as pessoas que não eram cristãs, né, que eram só em palavras, né, que queriam receber o dom, recebiam logo uma repreensão, como aquele homem que queria comprar o dom, né, em Atos, né? Eu quero comprar esse dom, quanto é? Aí o apóstolo dos apóstolos, né, olha, está tudo errado aí, tem uma raiz de amargura no teu coração, vai acontecer uma coisa ruim contigo. Uma maldição Ficou assim, né? Jogou uma realidade, né? Você não está bem com Deus e pode acontecer uma coisa ruim contigo, aí ele, né, ficou com medo assim, entendeu? Com medo? E no livro de Atos diz uma coisa interessante também, que uma jovem que era possuída por um espírito maligno, ela fazia adivinhações e trazia muitos recursos, né, financeiros para os seus senhores, né? Um dom que ela tinha aproveitado Pelo diabo, né? O dom, eu não vou dizer um dom, né? Mas o diabo a usava de uma maneira para adivinhar coisas e isso trazia, né, um certo lucro para os seus senhores. Então a gente tem que estar muito preocupado, sempre eu falo, né, quando você pensa nos dons sem santificação, você está colocando o carro na ficha dos bois, né? Então tem que estar muito preocupado com a santificação. A base, o alicerce que nós vamos construir os dons é uma vida de santificação. Se você não tem um alicerce, uma vida de santificação, você está correndo sério risco de fracassar nesses dons espirituais. Alguma coisa errada vai acontecer nesse uso dos dons espirituais. Então é justamente por isso que o apóstolo Paulo ele vai tratar dos problemas da igreja, em todos os sentidos, principalmente a questão dos problemas morais, né? Ele não vai tratar somente dos problemas em relação ao mau uso dos dons, mas ele começa a trabalhar questões morais. Olha, como é que você quer ser cristão, ser usado por Deus, se você está em litígio com o irmão? Como é que você quer servir a Deus vivendo uma vida de prostituição? Como é que você quer servir a Deus com tantos esses problemas? Tem que resolver esses problemas para você poder ser uma pessoa útil ao Senhor. E essa situação é com Deus. Na verdade, se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, o que Deus deseja é salvar nossa alma do pecado, né? O primeiro problema que Deus quer resolver é o pecado, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. A partir desse problema resolvido, aí nós vamos ser úteis para poder servir ao Senhor. E é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Procura repartir bem a palavra, né? Procura ser sábio, cuida de ti mesmo da doutrina, para que você possa aí ser útil, né? Para o ministério, aquele vaso que é santificado dessas coisas, ele se torna um vaso útil, preparado para o Senhor, né? Preparado para toda boa obra. Então é a partir do momento em que Deus ele alcança a nossa alma no sentido de transformar a nossa vida do pecado para a santificação e transforma o nosso coração, aí sim nos tornamos úteis para poder servir ao Senhor na seara, na pregação do Evangelho, na edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos estar preocupados com essa questão da santificação. Então toda vez que você for falar dos dons, tem que falar de santificação, não tem jeito. Tem que falar porque o cristão tem que entender que o revestimento de poder tem como base uma vida de santificação. Se essa base não existir, eu não vou nem riscar, porque senão vão pensar que eu estou riscando, né? Mas se essa base aqui ela for cortada, aí é um problema grave, né? Então é um problema grave em relação a servir ao Senhor. Então o primeiro tópico é basicamente isso, né? Os dons não são para elitizar o crente, uma igreja de muitos dons, mais carnal, né? Ele vai trabalhar com essa questão da carnalidade, né? Lembrando que não existe crente carnal, não existe três classes de pessoas, né? Às vezes a gente quer dividir didaticamente quer dividir as classes de pessoas em três, né? Existe o ímpio, que não conhece a Deus, que não quer servir a Deus, existe o cristão e existe o cristão carnal. Não existe isso na Bíblia. Ou você tem compromisso ou você não tem. 1 João, é só ler 1 João lá. Aquele que ama a Deus, ele ama seu irmão, tá tudo bem. Agora aquele que não ama o seu irmão, não ama a Deus e nunca o conheceu. Então, João, não existe três classes de pessoas, existem duas classes só. Didaticamente falando, né? Aquelas pessoas que conhecem Jesus, que se arrependeram dos seus pecados
e servem ao Senhor, e aquelas pessoas que rejeitam a Deus. Não existe uma terceira classe de pessoas, né? O que pode haver é um cristão estar enfraquecido, é o cristão ter problemas, como a igreja de Corinto tinha, né? Mas você não pode dizer que você é cristão e carnal ao mesmo tempo, né? Você não pode ter na sua fonte a água doce e salgada, né? Você não pode dar frutos. Ele recebeu os dons, mas o que ele estava fazendo é aplicando erradamente. Aí Paulo foi lá, não é assim que se aplica os dons, é assim, assado com ele. Tem uma regra que ele não estava cumprindo. Mas se ele receber, eles tinham santificação, não foi à toa. Então, você pode estar passando por um momento de fraqueza, um momento de dificuldade. Agora, você não pode viver uma vida de pecado. Você não pode estar vivendo uma vida de pecado, compromissado com o pecado e dizer que é cristão. Tem alguma coisa muito errada aí. Porque o cristão, ele é alcançado, ele é transformado, ele é liberto, ele anda numa vida de santificação. Ele pode eventualmente pecar, como o apóstolo João prega, né? Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, você tem um advogado para convosco, né? Jesus Cristo, o justo, né? O sangue dele nos purifica de todo pecado. Mas dizer que você é carnal, no sentido de viver uma vida de pecado e cristão ao mesmo tempo, aí tem uma coisa muito errada. Aí tem que rever esses conceitos aí, que a Bíblia não ensina isso, tá? E o terceiro tópico é que não é um sinal de superioridade, muito pelo contrário, é um sinal de serviço, né? Se você tem um dom espiritual, você está escrito na sua testa: eu sou um servo, estou aqui para servir, estou aqui para ajudar, estou aqui para estender a mão, para poder ajudar as pessoas. E no segundo e terceiro tópico ele vai dizer para o que serve, né? Basicamente, o segundo e terceiro tópico ele vai dizer para que serve os dons espirituais. Então, eu coloquei edificação em amor. Eu queria ler aqui o texto de Efésios 4, né? Porque os dons eles são espirituais, são ministeriais. E eu acredito que Efésios 4, do 11 ao 14, ao 15, né? Vou até o 16, do 11 ao 16, ele vai trazer elementos importantes para que serve o dom, né? Efésios 4, 11 ao 16 diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, né, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas ou doutrinárias, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então esse versículo aqui, esses versículos de Efésios 4, né, do 11 ao 16, são completos, né? Ele vai trazer vários conceitos, várias palavras, vários elementos que demonstram para que servem os dons espirituais. Então eu dividi aqui em três partes, né? Essa questão para que servem os dons espirituais. Em primeiro lugar, ele serve para edificação pessoal. O dom de línguas estranhas é um exemplo, né? Quando você está falando em línguas estranhas, quando você está falando em línguas estranhas e não tem um intérprete e não é uma profecia, o que é que o apóstolo Paulo recomenda? Fale a si mesmo com Deus, porque você ora bem, porque você está edificando a si mesmo. Então a gente percebe que o dom espiritual serve para edificação pessoal. Você se coloca como servo, você se alegra porque você vê a obra avançando, você se alegra porque você vê o nome de Cristo sendo glorificado, você se alegra porque as barreiras vão sendo derrubadas, que as pessoas não estão sendo esclarecidas pela verdade do Evangelho. Então, à medida que você vai sendo usado por Deus através das ferramentas espirituais, você tem uma alegria pessoal, né? Você chega na sua casa, olha, Deus me usou para pregar o Evangelho, aquela pessoa recebeu Jesus como seu Salvador, você glorifica, exalta o nome do Senhor por causa disso, né? Porque você percebe que você está sendo útil, né? Você está dando frutos, você está trabalhando, você está fazendo algo para que o reino de Deus seja expandido e para que as pessoas possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, dons espirituais, eles vão edificar de uma certa forma o cristão de maneira pessoal, vão trazer alegria, vão trazer contentamento, vão demonstrar que esse cristão é útil para Deus, né? Vai trazer ao nosso coração utilidade, alegria, porque nós estamos servindo ao Senhor. Lembrando, né, as palavras de Jesus, né?
Não vos alegreis porque os demônios se sujeitam, mas se alegrem porque está escrito o nome de você no livro da vida, né? Para você perceber que a preocupação de Jesus é sempre com a salvação em primeiro lugar, né? Então, a partir da salvação, você se alegra, porque você está sendo útil para a promoção do reino de Deus, para pregar o Evangelho. Então, no primeiro momento, ele vai trazer edificação pessoal. Isso aqui que o apóstolo Paulo falou, né? Aperfeiçoar os santos, para que nós possamos ser usados no ministério, né? Quando você alcança a unidade da fé, quando você alcança o conhecimento do Filho de Deus, quando você alcança uma maturidade espiritual, quando você alcança uma estatura, né, diante de Cristo. Então esses elementos eles trazem alegria pessoal, trazem edificação pessoal, e assim nós conseguimos servir ao Senhor. Tranquilo essa parte? O segundo objetivo é a congregação, né? Congregacional. Está meio ruim aqui, mas é congregacional, está escrito, né? Então os dons espirituais eles vão servir para abençoar os salvos, vão alcançar a igreja, aquele que já serve Jesus como Senhor e Salvador. De que forma? Consolando, edificando e exortando. Então está um cristão lá que está meio capenga, está fraco, está pensando em desistir, não se congrega, está pensando, né, em abandonar a fé. Aí o que é que acontece? Deus vai te levantar e vai te usar através de algum dom para que você possa edificar, para que você possa exortar aquela pessoa. Vai chegar para ela, olha, te converte, te fortalece, volta para Jesus. Tem bom ânimo. Confirma a tua chamada, confirma a tua fé. Trabalha na construção da tua salvação. E assim vai, né? Então você vai chamar o cristão que está pensando em desistir, está fraco, está ali começando a dar mau testemunho, e vai exortá-lo, né? Olha, vamos lá. Tem salvação, cuidado, também tem juízo, né? Vamos lá, como é que está teu compromisso? E Deus vai te usar nos dons, profecia, né? Sei, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, né? Às vezes o cristão está lá triste, abatido, pensando em desistir, aí Deus usa a gente com uma palavra de sabedoria, né? Chega para ele, dá uma palavra, que aquela palavra aquece a alma dele, aquece o coração dele. Aí ele vai para casa pensando naquilo, olha, o irmão falou que Jesus me ama, Jesus ele tem um projeto na minha vida, ele quer me usar para abençoar vidas, né? Aquela profecia falou profundamente ao meu coração. Aí aquilo vai trazendo fortalecimento. Daqui a pouco aquele cristão que estava fraco já começou a ler a palavra, já começou a orar, já começou a se congregar, já se arrependeu daquela armadilha de pecado que estava ali à disposição dele, tentando afastá-lo de Cristo. E aquele cristão ele recobra energia para começar a servir o Senhor novamente. Deus abençoou na profecia e na exortação sem eu esperar. Aquela pessoa veio para cima de mim, eu vou me separar, eu quero manter uma mulher, eu tenho cara. Aí eu sorteei, eu dei uma palavra de conhecimento para ele e já me deu profecia também, que eu cheguei lá e falei, ela foi cumprida. Sou eu e a pessoa, a igreja nunca sou. Então por isso a santificação é importante, porque Deus veio estar preparado e ele te revela para que momento inesperado. E por isso que ele diz vigiar e orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que estar preparado para isso, porque então Deus não usa alguém que está preparado. Então Deus vai te levantar para isso. Vai levantar um irmão lá que está pensando em desistir, que está começando a viver uma vida de pecado. Deus vai te chamar, olha, conversa com ele, ora por ele. Aí Deus vai te usando nos dons que estão à disposição para que aquele irmão de alguma maneira seja exortado e volte para o Senhor. A gente percebe que essa questão de exortação é usada principalmente pelos profetas, né, do Antigo Testamento, né? Os profetas chegavam ao povo de Israel, volte para o Senhor, se converta dos seus pecados, volte a servir a Deus, né? Tem salvação, Deus ele está chamando vocês ao arrependimento. A gente percebe que os profetas eles usavam muito essa questão da pregação de exortação, né? De exortar o povo para servir ao Senhor. E essa exortação ela é muito importante, né? Eu sempre digo para os jovens quando eu dou aula, se você não está acostumado a ser chamado a atenção, comece a se acostumar, né? Porque na nossa vida cristã vai ser assim. Vez ou outra o Senhor vai chegar com a gente, olha, cuidado com isso aqui, volta para cá, toma cuidado com essa amizade, toma cuidado com essa decisão, toma cuidado com essa tua prática, te arrepende, volta para cá, começa a ler a palavra. Então Deus vai chamar a nossa atenção. Então a gente tem que estar com o coração disposto, né, a ser repreendido. Hebreus trata isso, né? Olha, não desmaieis quando pelo Senhor for repreendido, porque Deus ele castiga quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você não faz parte dessa repreensão, cuidado, porque você talvez não seja filho, né?
O apóstolo escreveu a carta, o escritor da carta de Hebreus, ele vai tratar justamente dessa questão da exortação, da repreensão. Principalmente porque a igreja estava sendo perseguida, a igreja já tinha, de certa forma, estruturada há bom tempo, na fé, embora não tinha aquela estrutura material, mas em termos de mão de obra já tinha bastante, mas ela estava sendo perseguida pelos Césares, né? Aí então ele começa a exortar para não perder a fé, ter bom ânimo, para lutar. Está repreendendo, mas ele está repreendendo porque ele te ama, porque ele quer a tua salvação. Já pensou você perseguido de morte, aí tá, eu não vou mais, aí você fala, não, você tem que perseverar na fé, porque Deus morreu para nos salvar. Aí já pegando o teu gancho, outra coisa que o dom serve na congregação é consolar, né? Principalmente num momento como esse de perda, né, de vidas por causa da pandemia, o Espírito Santo está lá para consolar corações, né? Para chegar lá para o irmão, olha, irmão, ele morreu, mas está no Senhor, foi salvo, está num lugar melhor, está aguardando, né, nós chegarmos lá um dia para reunir, está com Cristo, né, vai ter uma grande festa no céu, Deus recebe as pessoas que morrem em Cristo, né? Aquele que está vivo nunca morrerá, mas aquele que vive, por amor a mim, aquele que morre, né? Ele sempre viverá, mais ou menos assim, né? Que o texto está escrito, né? Aquele que crê em mim vive e nunca morrerá, mas aquele que morreu e crê em mim, ele sempre viverá, né? Sempre estaremos no céu. Por a questão de Lázaro, né? Quando Cristo ele conversa acerca de Lázaro. Então, o dom espiritual ele vai servir para consolar o povo de Deus, está passando por luta, por perseguição, por dificuldade. Aí Deus vai agir poderosamente pelo dom da fé, pelo dom de maravilhas, né? Dons de cura. Às vezes a irmã está lá, o irmão está lá, moribundo, passando por uma doença, aí Deus vai lá, chega com dons de curar, restaura a saúde daquela pessoa. Isso tudo edifica, né? A pessoa conta o testemunho da igreja, olha, eu estava doente, o Senhor me curou, o Senhor me sarou. Aí a outra pessoa que está ouvindo já começa a ter a sua fé recobrada, olha, o irmão estava doente e Deus curou ele milagrosamente. E assim o dom vai edificando pessoas, né? Vai consolando, vai, né, trazendo consolo. A igreja está passando por luta e por dificuldade, então o dom ele vai ajudar a congregação a ser consolada pelo Senhor. E o terceiro que eu coloco é a edificação, né? Vai ajudar o cristão a crescer mais ainda. A meta é a gente melhorar muito mais do que a gente era no passado, por exemplo, né? Então o cristão vai crescer em sabedoria, em conhecimento de Deus, em relacionamento pessoal com Cristo. Ele vai deixar de ser um cristão que está ali sendo preparado, que está apenas recebendo, né, informações, sendo preparado pessoalmente para começar a transmitir informações. Então ele está sentado ali no banco só recebendo informações, só recebendo edificação, daqui a pouco ele já está sendo útil para ajudar outras pessoas. Então vai edificando como uma construção de uma casa mesmo, né? Como se cada cristão fosse uma casa. Você vai colocando os tijolos, vai rebocando, vai colocando a janela, daqui a pouco a casa está bem pintada, bem bonita. Assim. O fundamento é Cristo. Sempre o fundamento é Cristo, né? Tanto quando eu falo que é edificação de cristão, eu começo a falar dos tijolos, né? Porque o fundamento sempre é Cristo, né? Sempre vai ser Cristo. Então a edificação congregacional, ela sempre vai nessas três esferas, né? De você ter você consolar a igreja, exortar a igreja, edificar a igreja, né? Em relação ao dom de profecia, fala especificamente sobre isso. E a gente aproveita esse conceito, esse objetivo do dom de profecia e passa para os outros dons também, né? Porque, em certo sentido, todos os dons ele vai trazer algum consolo, vai trazer alguma edificação, ou vai trazer alguma exortação, né? Por exemplo, se você for olhar no texto bíblico sobre a questão de Ananias e Safira, depois que eles, infelizmente, né, acabaram pagando com a vida por terem mentido ao Espírito Santo, a Bíblia diz qual foi a consequência, né? Houve temor, né, nas pessoas, as pessoas começaram a temer a Deus, de tal forma que não queriam nem se reunir com os apóstolos, né? Ficaram com medo ali, né? Já pensou, estou vivendo uma vida de pecado e eu vou para lá e morro também? Ou então, se eu vou para lá, eu tenho que ir convertido, porque se eu for em pecado, vai acontecer alguma coisa com a minha alma. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com a Ananias e Safira, né? É um alerta, né? Então o que atuou ali, por exemplo, o que atuou na Ananias e Safira ali foi um dom de profecia, né? Trouxe a revelação do que estava acontecendo. O Espírito Santo falou, né, para os apóstolos: olha, eles estão mentindo aí. E acabou com a morte, né? Aí depois da morte aí começa o pessoal a alertar: olha, esse negócio de ser cristão é coisa séria. Vou para lá, me meter para esse negócio de ser cristão, vivendo uma vida de pecado, eu vou acabar morrendo como Ananias e Safira. Ele quer que se converta a Deus, não vai se converter nem ele. A mesma coisa com o apóstolo, né? O apóstolo fala expulsando demônios, chega os exorcistas, né? Judeus, né?
Aí começa a expulsar demônio também quando chega numa certa casa que quer expulsar o demônio, eu conheço Jesus e conheço o Paulo, mas a vocês eu não conheço não. Aí foi lá e bateu em todo mundo. Aí o que aconteceu depois disso? Houve temor, né? As pessoas ficaram assim, esse negócio de expulsar demônio sem ter compromisso com Jesus é algo sério, né? Vou acabar levando prejuízo, né? Se Paulo expulsava, qualquer um podia expulsar. Eu posso também, aí tá eu. Não é assim. Aí você para pensar, né? É claro que expulsar demônio não é um dom, né? A gente está citando como exemplo para saber, perceber as consequências quando Deus trabalha, né? Quando Deus trabalha, né? Quando Deus trabalhando de maneira sobrenatural, existem consequências. E uma dessas consequências é o temor, né? As pessoas ficam assim, opa, esse negócio de servir a Deus é coisa séria. Não posso brincar com isso não. Entendeu? Despertamento, exaltação, consolidificação vai trazer sempre resultado, tá? E a terceira edificação para a gente finalizar é a questão comunitária, está escrito comunitária aqui, tá? Eu sei que está todo ruim aqui a minha letra. Mas está escrito comunitária. Em que sentido comunitária? Uma vez eu estava conversando sobre... A gente sabe que existe essa tensão, não é? Sobre a questão das pessoas que acham que os dons não existem mais nos dias de hoje, né? Eu esqueci o nome, qual é o nome mesmo? Alguns calvinistas que pregam que os dons não existem mais, né? Fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Depois tu escreve lá, tu coloca lá, né? Sensacionistas, pronto, me lembrei. Sensacionistas. Existe essa tensão, né? Não são todos calvinistas que pensam assim, né? Mas alguma corrente calvinista, né, também prega que os dons cessaram, né? Que os dons cessaram. A gente olha para a Bíblia Sagrada e não percebe isso, muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada diz claramente, né, que esses dons são oferecidos àquelas pessoas que estão ali, aquelas pessoas que vão se converter, aquelas pessoas que estão longe e a qualquer pessoa que o Senhor chamar está à disposição os dons espirituais, né? E por que os dons espirituais, além do escrito bíblico, ele é importante? Porque existe, na verdade não é tem coisas, a vitória espiritual, principalmente em relação ao ímpio, só acontece de maneira espiritual. Se eu não tiver ferramentas espirituais, como é que eu vou pregar o evangelho para os ímpios? Primeiro porque a conversão é dada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu posso estar falando um monte de palavras ali, se o Espírito Santo não estiver atuando para converter aquela pessoa, ela não vai se converter nunca, precisa da ação do Espírito Santo, trabalhando, convertendo. Aí eu chego com o endemoniado, claro que a gente não está falando que expulsar demônio é um dom, eu estou citando só um exemplo. Aí chega com o endemoniado para pregar o evangelho, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que primeiro expulsar o demônio. Como é que eu falo de Jesus para essa pessoa se eu não expulsar o demônio dela? Eu vou ter que expulsar o demônio. A gente percebe que os dons espirituais na Bíblia Sagrada, principalmente o livro de Atos, ele serviu para corroborar a pregação, não é? Enquanto o apóstolo Paulo pregava, Deus confirmava a palavra com sinais miraculosos, de tal forma que as pessoas pegavam os lenços e as roupas do apóstolo Paulo e colocavam nas outras pessoas e elas eram milagrosamente curadas, e assim o evangelho avançava. Então o avanço do reino de Deus na comunidade que não conhecem a Jesus, nas pessoas que ainda não receberam como Senhor e Salvador, ele depende da ação poderosa e espiritual de Deus, e isso inclui os dons espirituais. Então, se os dons cessaram, como é que a gente vai pegar o evangelho? Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu já conversei. A gente precisa desses dons, a gente precisa. Já conversei com aquele batista retário calvinista mesmo. Eles já sabem disso, mas eles não querem quebrar a tradição do pensamento, né? Que para eles não existe, como tu estás falando. Mas eles já sabem que existe, só não querem admitir. O objetivo aqui da minha fala não é falar mal de calvinista, né? O objetivo não é esse, é tratar de um assunto específico, né? Também existe. Além de ser bíblico a atualidade dos dons espirituais, eles são necessários, é isso que eu quero dizer. A atualidade dos dons espirituais, eles são bíblicos e são necessários, porque existe a grande maioria, né, das batalhas espirituais que nós enfrentamos, a grande maioria não, todas as batalhas espirituais que nós enfrentamos necessitam de armas espirituais para serem vencidas. É diferente, por exemplo, quando você chega com uma pessoa que é ímpia, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, e que está precisando de uma cesta básica. É diferente. O que você vai fazer? Você vai lá, compra a cesta básica e vai nutrir aquela pessoa do recurso material necessário para que ela possa viver na face dessa terra, como está escrito lá em Tiago, né? Você vai ver uma pessoa passando fome, vai só orar por ela? Não, tem que orar por ela e tem que trazer alguma ajuda material para que ela possa sobreviver. Aí você pode, né? Você pega um dinheiro, vai no supermercado, compra a cesta básica e dá. Mas e quando a questão for espiritual?
E quando a pessoa estiver doente lá? E quando a pessoa precisar de uma profecia? Quando o evento, a situação que você está pregando, que você está ali levando a mensagem do Evangelho, exige de um milagre, exige o rompimento de um obstáculo espiritual que o diabo colocou, que o mundo colocou, sei lá, alguma coisa espiritual que precisa ser transposta, né, para a gente poder anunciar a mensagem do Evangelho. E aí, como é que vai ficar? Você não vai poder ir no supermercado e comprar um dom, né? Tem que comprar aqui o dom que traz maravilha para aquela pessoa se converter. Você não vai poder fazer isso. Aí tem que ser Deus mesmo, trabalhando. É Deus trabalhando. Então, né, claro, o objetivo aqui não é falar mal de calvinista, não é esse o objetivo, mas nesse ponto a gente discorda. Porque os dons espirituais, além de serem atuais, biblicamente falando, são necessários biblicamente falando também. Porque o avanço do reino de Deus depende de ações espirituais, não somente de ações materiais. É claro que a ação material ela ajuda, né? Como a gente vê em missões, né? Você ajuda missões contribuindo, né? Sustentando missionário, trazendo alguma ajuda material, cesta básica, enfim. Mas o avanço do reino de Deus ele é espiritual. E aí, se você não tiver ferramentas espirituais, como é que o reino de Deus vai avançar? Então é muito importante que nessa a ação comunitária os dons também estejam presentes, né? Eu sempre cito o exemplo de um irmão que me contou o testemunho, né? Acho que até falei na classe dos adultos, né? Que estava pregando o evangelho, ele batia de casa em casa, aí uma senhora começou a tratar ele mal, e ele falou para a senhora: olha, eu sei, o Espírito Santo está me revelando que a senhora quer se matar. E tem um pote aí em cima da sua mesa, um copo aí cheio de remédio, e a senhora decidiu no seu coração tomar esse remédio e se matar hoje. E tem tantos comprimidos aí dentro, dá para falar o número de comprimidos que tinha. Eu sei que a irmã ficou desesperada, ele contando para mim, né? A irmã ficou desesperada. A irmã não, que ainda não tinha se convertido, né? A senhora ficou desesperada, demorou um pouquinho lá dentro, daqui a pouco ela veio abrindo o portão. Entra aí. Mas por que não? Porque nem eu sei quantos comprimidos tem aí dentro, eu quero saber agora se é verdade. E ela contou os comprimidos tudinho e viu que foi de acordo com a profecia que o irmão tinha falado. E ele começou a pregar o evangelho para ela: irmã, Jesus te ama, Ele quer salvar a tua alma. Isso que a senhora está passando tem solução, é Deus. Deus quer transformar a tua vida. Abandone essa questão de suicídio e vá acender a Jesus, ame a Jesus. E a mulher se converteu ali na hora. Se converteu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, recebeu a oração dos irmãos que estavam ali presentes. Aí daqui a pouco a irmã se tranca no quarto, né? Oh, meu Deus do céu, se essa irmã entendeu a mensagem do Evangelho e começou a demorar no quarto, daqui a pouco ela sai do quarto toda arrumada. Só vai para onde, irmã? Não, agora que eu sou irmã, eu vou pregar junto com vocês. Acabei de me converter, eu quero pregar junto com vocês. E eles iam de casa em casa e a irmã começava a dizer: olha, esse pessoal aqui serve a um Deus que vive, a um Deus que está presente, ele acabou de me salvar, eu estava pensando em me matar, e agora eu estou aqui servindo a Jesus, pregando o Evangelho. Tinha acabado de se converter, já estava testemunhando do Evangelho. Eu acho que isso aí que aconteceu com o Gadareno, né? Ele não tinha o conhecimento, mas ele dava o testemunho dele, disse que ele vai. Não tinha nem lido a Bíblia direito, não tinha nem participado de nenhum culto ainda, né? Mas estava lá testemunhando porque. Eu acho que é esse o lance do Gadareno. Vamos entrar em ação, né? Ele não foi dado o conhecimento, mas ele vai testemunha de Deus. O irmão Tony que me contou. Se o irmão Tony estiver assistindo aí, ele vai lembrar disso aí. Que ele vai contou. Então foi isso, né? Então, os dons entraram em ação para a conversão de uma pessoa, né? Agora imagine se não tivesse dom, o que teria acontecido? Ele teria batido na porta da casa dela, né? Batido lá, ela não teria atendido, teria tratado ele mal e teria ido embora, e possivelmente, né? Só aqui, está pensando que poderia ter acontecido, né? Conjecturando. Aí quem sabe essa mulher não teria tomado os remédios e teria se matado? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Então os dons cooperaram para que o Evangelho fosse anunciado. É por isso que eu respeito, né, o entendimento dessa questão do sensacionismo, mas eu não concordo, porque eu enxergo na Bíblia Sagrada que os dons, além de serem atuais, eles são necessários também para a promoção do reino de Deus, tá, irmão? Então é isso, eu não vou aqui esmiuçar a revista como eu falei que não ia fazer, né? O objetivo é você lembrar desses conceitos. Então quando você for falar do tópico 1, lembre do conceito de santificação e revestimento. Cite, né, as diferenças entre santificação e revestimento, lembrando sempre que o revestimento ele precisa de uma vida santificada. Ele precisa de uma vida santificada. E que existem problemas na igreja que precisam ser tratados, né? Se a gente pensa em dons espirituais, né? Existem problemas na minha vida que precisam ser tratados. E no segundo e terceiro tópico, lembre, né? Qual é o objetivo, né? Para que serve? A edificação em amor, lembrando do amor a Deus, do amor ao próximo, lembrando que ele tem edificação pessoal, que tem edificação congregacional,
e que ele também contribui para a pregação do Evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus, para que Deus ele possa salvar a alma de pessoas. Tá? Então o irmão Maurício depois ele vai estar dando uma aula especificamente sobre a lição, e o objetivo de hoje é só trazer esses conceitos também sobre o Vamos orar, o Fred aqui vem orar e encerrar a nossa lição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por este ensino da tua palavra, onde todos, ó Deus, possam, ó Deus, entender quanto o Senhor tem de propósito para edificar nossa vida, através dos dons do teu Espírito Santo. Meu Deus, nós te louvamos por este ensino, pela vida do irmão Alexandre, Pai, por essa lição bíblica, meu Deus, e que nesse próximo domingo venha essa bênção para todos aqueles, Pai, alunos e professores que estarão empenhados no campo da Cidade Nova, em cada congregação. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo. Nessa tarde de vitória, assim nós te louvamos. Amém e amém, Senhor Jesus. Pai, Senhor, para todos. Em nome de Jesus.